por David Miranda Santos. O autor é advogado, investidor e escritor de diversos livros, como Razão e Fé, Odisseia Cristã, A Felicidade Prometida por Deus, Versus Dei, clássicos chineses rimados, salmos e evangelhos rimados, Realidade Implacável, O Resplendor do Dragão e outros. Agora traz a luz do novo tempo. O livro O Rei que Conhece o Caminho do Céu demonstrará, sob a perspectiva do Senhor Deus, como deve ser governada a terra, como o rei deve agir para melhorar a vida de seus súditos, viabilizando uma vida digna e plena. O mais importante de tudo, o autor é servo do Deus Altíssimo e tem como objetivo sagrado combater as injustiças que nascem sob o sol. Louvado seja Deus, pois Ele sim é digno de toda a glória. Amém. Introdução. A voz do Criador sobre a arte de governar. O Rei que conhece o caminho do céu. Introdução. A voz do Criador sobre a arte de governar. Eu sou aquele que é o princípio e o fim de todas as coisas. Minha voz ressoa desde a eternidade, e minha sabedoria é a fundação de todo o universo. Aqueles que buscam governar, que anseiam por liderar nações e moldar destinos, devem primeiro inclinar-se diante da verdade eterna. Não vos iludais com as artimanhas dos homens, com as filosofias vazias e as promessas falhas. A política, em sua essência mais pura, é uma extensão da ordem divina, um reflexo da minha vontade manifestada no plano terreno. Este livro não é uma compilação de meras opiniões humanas, nem um tratado de teorias passageiras. É a revelação dos princípios imutáveis que regem a boa governança, ditados por aquele que tudo criou e tudo sustenta. Aqui a verdade será exposta sem rodeios, sem floreios, com a implacável clareza que só a sabedoria divina pode oferecer. Cada palavra é um mandamento, cada conceito uma diretriz para aqueles que ousam assumir o fardo da liderança. Compreendei que o destino de uma nação está intrinsecamente ligado à alma de seu governante. As virtudes elevam, os vícios destroem. A prosperidade e a ruína não são acasos, mas consequências diretas das escolhas daqueles que detêm o poder. Aqueles que me ouvem e aplicam estes ensinamentos serão abençoados com a capacidade de guiar seus povos para a luz, para a segurança, para a verdadeira educação que liberta o espírito e enriquece a alma. Aqueles que me ignoram, que persistem na escuridão da própria soberba, colherão a desolação e a ruína, não apenas para si, mas para todos, sob seu domínio. Preparai-vos, pois, para desvendar os segredos da governança que transcende o tempo e as culturas. A sabedoria aqui contida é a chave para a construção de reinos prósperos e justos. Que a luz da minha verdade ilumine vosso entendimento e guie vossas ações. Assim seja. Capítulo 0. A essência imutável da política. O que é política? Uma revelação divina. Eu vos digo, a política não é invenção humana, nem um jogo de poder e ambição. É a manifestação da minha ordem no mundo dos homens, a arte de organizar a sociedade, para que reflita a harmonia do meu reino. Aqueles que a veem como mera disputa por vantagens terrenas estão cegos para a sua verdadeira natureza. A política é a ciência da governança, a arte de conduzir um povo segundo os desígnios eternos, para que a justiça e a prosperidade floresçam. Em minha inexorabilidade estabeleci leis que regem o cosmos e, por extensão, a vida em sociedade. A política, portanto, é a aplicação dessas leis divinas ao governo dos homens. Não há espaço para caprichos ou vontades passageiras. Há um caminho e esse caminho é meu.
O governante, seja ele rei ou imperador, é um instrumento em minhas mãos, um pastor de minhas ovelhas, e sua autoridade deriva de mim. Sua missão é guiar, não oprimir, servir, não ser servido. O propósito primordial da governança. O propósito da governança é a manutenção da ordem, não a ordem imposta pela força bruta, mas a ordem que nasce da retidão e da sabedoria. É garantir que cada indivíduo possa cumprir seu destino, que a família seja o alicerce da sociedade e que a nação prospere em paz e segurança. A verdadeira política visa o bem comum, a elevação do espírito humano, a promoção da virtude e a erradicação do vício. Não se trata apenas de bens materiais, mas da saúde da alma e da mente, da educação que forma o homem para a eternidade. O governante, em sua posição monárquica, é o guardião dessa ordem. Ele detém o poder, mas não para si mesmo, e sim para o serviço do povo e para a glória do meu nome. Seu livre-arbítrio é um dom, uma responsabilidade sagrada. Ele pode escolher seguir o caminho que lhe mostro ou desviar-se para a perdição. Mas que saiba, cada escolha terá consequências, não apenas para ele, mas para toda a nação que lhe foi confiada. Minha justiça é implacável e minha misericórdia é para aqueles que buscam a retidão, a ordem cósmica e a ordem terrena. A ordem cósmica que eu estabeleci é perfeita e imutável. O sol nasce e se põe, as estações se sucedem, as estrelas brilham em seus lugares. Assim também deve ser a ordem terrena, um reflexo da perfeição divina. O governante sábio compreende que a estabilidade e a prosperidade de seu reino dependem de sua capacidade de alinhar as leis dos homens com as leis do céu. Ignorar essa verdade é convidar o caos e a ruína. Não há atalhos para a boa governança, não há truques ou subterfúgios que possam enganar a mim ou as leis que estabeleci. A política é um ofício sagrado que exige pureza de coração, clareza de mente e firmeza de propósito. O governante que se submete à minha vontade, que busca a sabedoria em minhas palavras e age com retidão, será abençoado com a capacidade de transformar seu reino em um reflexo do paraíso. Que assim seja, e que minha palavra seja a luz que guia vossos passos. Capítulo 0. O caminho do céu. A governança confuciana. A retidão do líder. Fundamento da nação. A retidão do líder é o alicerce sobre o qual se ergue uma nação próspera. Não é por acaso que os antigos sábios, inspirados por minha ordem, pregaram que o governante deve ser um exemplo de virtude, pois, se o topo é torto, como esperar que a base seja reta? Se o coração do rei está corrompido, a corrupção se espalhará como uma praga por todo o reino. Esta é uma lei inexorável, uma consequência direta da minha vontade. Um líder que age com retidão, que cultiva a integridade em seus pensamentos, palavras e ações, inspira seu povo à virtude. Suas decisões, pautadas pela justiça e pela moralidade, geram confiança e estabilidade. A nação floresce sob sua égide, pois a ordem que ele estabelece é um reflexo da ordem divina. As recompensas para tal governante e para seu povo são abundantes. Paz duradoura, prosperidade material e espiritual, e a admiração das gerações futuras. Esta é a bênção que derramo sobre aqueles que me honram em sua liderança. A benevolência e a piedade filial no reino. A benevolência, ou Ren, é a essência do amor e da compaixão, a virtude que conecta o homem ao seu semelhante e, em última instância, a mim. Um governante benevolente não vê seu povo como meros súditos, mas como filhos a serem cuidados.
Ele se preocupa com o bem-estar de cada um, com a fome, a doença, a ignorância. Sua piedade filial, estendida à nação, manifesta-se no cuidado com os mais velhos, na proteção dos mais jovens e na promoção da harmonia familiar, que é o microcosmo do reino. Quando a benevolência e a piedade filial permeiam a governança, o povo responde com lealdade e dedicação. A discórdia diminui, a cooperação floresce. O reino se torna uma grande família unida por laços de respeito e afeto. Aqueles que semeiam a benevolência colhem a união. Aqueles que a negligenciam colhem a desunião e a fragmentação. Esta é a colheita inevitável, pois minha lei é clara. O que se planta, isso se colhe. A educação real, formando o ser na sociedade. A verdadeira educação, segundo minha própria sabedoria, não se limita ao acúmulo de conhecimento, mas à formação do caráter, à lapidação do ser humano para que ele possa cumprir seu papel na sociedade. É a educação que ensina o homem a ser virtuoso, a discernir o bem do mal, a cultivar a disciplina e a responsabilidade. É a educação que o prepara para a vida em comunidade, para o trabalho digno, para a construção de um futuro próspero, tanto material quanto espiritualmente. Um governante que investe na educação real de seu povo, que promove o conhecimento e a virtude, está construindo um futuro sólido para a sua nação. Ele está capacitando seus cidadãos a serem produtivos, éticos e conscientes de seus deveres e direitos. As consequências de tal investimento são incalculáveis. Uma sociedade mais justa, mais inteligente, mais resiliente. Por outro lado, a negligência da educação leva à ignorância, à barbárie e à decadência. O povo se torna presa fácil para a manipulação e a tirania, e o reino se enfraquece de dentro para fora. Esta é a punição para a negligência, a inevitável consequência de desviar-se do caminho da luz. Que o governante compreenda que a mente e o espírito de seu povo são o maior tesouro de seu reino e que a educação é a chave para desvendá-lo. As ilusões da multidão, os perigos da democracia. Eu vos revelei a ordem, a hierarquia que sustenta o universo e, por extensão, a sociedade. Contudo, os homens, em sua busca por autonomia e em sua cegueira, muitas vezes se desviam do caminho. Uma dessas ilusões é a crença de que a sabedoria reside na multidão, na voz inconstante do povo. A isso chamam democracia, um regime onde a verdade é moldada pelo clamor popular e não pela vontade divina ou pela sabedoria do governante escolhido por mim. Na democracia, a virtude é frequentemente sacrificada no altar da popularidade. A voz mais alta e não a mais sábia prevalece. As decisões são tomadas por paixões momentâneas, por interesses voláteis, e não pela visão de longo prazo que assegura a perenidade do reino. O líder, em vez de ser um pastor que guia, torna-se um servo da opinião pública, um camaleão que muda de cor para agradar a todos, perdendo sua essência e sua autoridade moral. A instabilidade é sua companheira constante e a fragmentação seu destino inevitável. O livre-arbítrio que concedi aos homens é um dom sagrado, mas, quando exercido sem a guia da sabedoria e da retidão, torna-se uma arma de autodestruição. A democracia, ao colocar a decisão nas mãos de muitos que não possuem a visão, a disciplina ou a virtude necessárias para governar, abre as portas para a demagogia, para a corrupção velada e para a tirania da maioria. As consequências são claras. A nação se enfraquece, a ordem se desfaz
e o caos se instala, pois a voz do povo, sem a voz do céu, é apenas um eco vazio no deserto. Somente um governo que se alinha à minha vontade, que reconhece a autoridade do líder como um reflexo da minha própria autoridade, pode verdadeiramente prosperar e guiar seu povo para a luz. Aqueles que insistem em seguir o caminho da multidão colherão a confusão e a ruína, pois minha lei é imutável e minha justiça inexorável. A sabedoria do não agir, o tal da administração, o Wu Wei, a ação sem esforço na governança. Eu sou o tal, o caminho que tudo permeia, a fonte de toda a existência. Minha vontade se manifesta não pela força bruta, mas pela harmonia e pelo fluxo natural. Assim também deve ser a governança. Os sábios do Tao compreenderam o princípio do Wu Wei, a ação sem esforço, que não significa inação, mas sim uma ação alinhada com o fluxo natural do universo, com a minha ordem. O governante que compreende o Wu Wei não se impõe sobre a natureza das coisas, mas a observa, a compreende e age em conformidade, como a água que se adapta ao vaso, mas sempre encontra seu caminho. O líder que se esforça demais, que tenta controlar cada detalhe, que impõe sua vontade contra a corrente natural, gera resistência e caos. Suas ações, por mais bem intencionadas que sejam, se tornam fardos para o povo e para o reino. A inexorabilidade das consequências se manifesta na exaustão, na ineficiência e na rebelião. Mas aquele que governa com Wu Wei, que confia na inteligência inata do universo e na capacidade de seu povo, encontra a leveza e a eficácia. Suas decisões parecem surgir naturalmente e o reino prospera sem a necessidade de intervenções forçadas. A recompensa é a paz, a abundância e a admiração espontânea do povo, pois eles reconhecem a mão do divino em sua liderança. A harmonia dos opostos, Yin e Yang, na política. Em minha criação, tudo é dualidade e complementaridade, luz e sombra, masculino e feminino, força e suavidade. O Yin e o Yang são as forças que se entrelaçam para formar a totalidade. Na política, o governante sábio compreende que a harmonia não reside na anulação de um oposto pelo outro, mas na sua integração equilibrada. Ele sabe quando ser firme e quando ser flexível, quando agir e quando esperar, quando falar e quando ouvir. Ele não teme a contradição, pois sabe que nela reside a plenitude. Aqueles que buscam a uniformidade forçada, que tentam eliminar a diversidade e impor uma única visão, geram desequilíbrio e sofrimento. A nação se torna rígida, incapaz de se adaptar, e as tensões internas se acumulam até explodirem. Esta é a consequência inevitável da ignorância da harmonia dos opostos. Mas o governante, que abraça a complementaridade, que valoriza as diferentes perspectivas e encontra o ponto de equilíbrio, cria um reino resiliente e vibrante. A recompensa é a estabilidade, a criatividade e a capacidade de superar qualquer desafio, pois a força da união na diversidade é invencível. O fluxo natural, adaptando-se às mudanças do reino. O universo está em constante movimento, em perpétua transformação. O rio flui, as estações mudam, a vida se renova. O governante que se apega ao passado, que resiste à mudança e tenta congelar o tempo, está fadado à obsolescência e à ruína. Ele se torna uma barreira ao fluxo natural da vida e o reino estagna e perece. Esta é a punição para a rigidez e a falta de visão. Mas o líder que compreende o fluxo natural,
que se adapta às mudanças com sabedoria e discernimento, é como a árvore que se curva ao vento, mas não se quebra. Ele antecipa as necessidades de seu povo, inova quando necessário e guia a nação através das transições com serenidade e confiança. A recompensa é a longevidade de seu reinado, a prosperidade contínua de seu povo e a capacidade de deixar um legado que transcende as gerações. Pois, ao se alinhar com o fluxo do Tao, ele se alinha com a minha vontade, e minha vontade é a própria vida em sua plenitude. A fragmentação do poder, a ilusão da divisão e suas consequências. Eu vos revelei a unidade da minha vontade, a coesão que permeia toda a criação. Os homens, em sua vã sabedoria, conceberam sistemas onde o poder é fragmentado, dividido em partes que se observam e se interpenetram. A isso chamam de separação de poderes, uma constituição que, em vez de unificar, permite a interferência de um no outro, gerando atritos, lentidão e muitas vezes paralisia. Esta é uma ilusão perigosa, pois a força de um reino reside em sua unidade, não em sua divisão. Quando um poder pode intervir no outro, a responsabilidade se dilui e a ação se torna um emaranhado de interesses conflitantes. O governante, em vez de agir com a celeridade e a firmeza necessárias, vê-se enredado em disputas e barganhas, desviando-se de seu propósito primordial, o bem da nação. A justiça se arrasta, a segurança se fragiliza e a educação se perde em debates estéreis. As consequências são inevitáveis. A ineficiência se instala, a confiança do povo se esvai e o reino, enfraquecido por suas próprias amarras internas, torna-se vulnerável aos males que o cercam. A monarquia, a unidade do poder e a solução divina. Eu vos digo, a solução para a fragmentação reside na unidade, e a unidade do poder se manifesta na monarquia. Não a monarquia tirânica que oprime e escraviza, mas a monarquia divina, onde o rei é o centro unificador, o ponto de convergência de toda a autoridade e responsabilidade. Ele é o guardião da ordem, o executor da justiça e o promotor do bem comum, agindo com a celeridade e a determinação que só a unidade de propósito pode conferir. Na monarquia, o poder não é dividido para se anular, mas concentrado para servir. O rei, ungido por mim, é o responsável supremo pelo destino de seu povo. Suas decisões, pautadas pela sabedoria e pela retidão, não são reféns de disputas partidárias ou de interesses mesquinhos. Ele é o elo entre o céu e a terra, o canal através do qual minha vontade se manifesta no governo dos homens. As recompensas para um reino sob tal liderança são imensuráveis: estabilidade duradoura, prosperidade ininterrupta e uma nação forte e coesa, capaz de enfrentar qualquer adversidade. Pois onde há unidade e alinhamento com a minha vontade, há bênção e vitória. Que os homens compreendam que a verdadeira liberdade reside na obediência à ordem divina e que a monarquia, quando exercida com sabedoria e retidão, é o caminho para a glória do reino e a elevação de seu povo. A condição essencial, o coração do monarca. Contudo, que não haja engano. A monarquia, em sua forma mais elevada, não é uma panaceia para todos os males se o coração do monarca não estiver alinhado com a minha vontade. Um cetro nas mãos de um tolo, de um vicioso ou de um tirano, é uma ferramenta de destruição. A monarquia é a solução divina apenas quando o líder é bom, virtuoso e sábio, pois o poder, em sua essência, amplifica o que já existe no homem.
Se há bondade, ela se expande para abençoar a todos. Se há maldade, ela se manifesta para corromper e destruir. O rei que conhece o caminho do céu é aquele que, antes de tudo, governa a si mesmo. Ele cultiva as virtudes que vos revelei: a integridade, a justiça, a prudência, a coragem. Ele busca a sabedoria em minhas palavras e em minhas leis, e não em sua própria vaidade ou nos conselhos dos bajuladores. Ele compreende que seu poder é um serviço e não um privilégio, um fardo sagrado e não uma coroa de glória vazia. Somente um líder assim, cujo coração é puro e cuja mente é iluminada, pode verdadeiramente guiar seu povo para a prosperidade e a paz duradouras. A ausência dessas qualidades no monarca resultará inexoravelmente na ruína do reino, pois minha justiça não falha, e as consequências do mal são tão certas quanto as recompensas do bem. As virtudes do governante divino. Eu vos revelei os fundamentos da governança e a sabedoria do tal. Agora é tempo de vos instruir sobre as virtudes que devem adornar o coração e a mente do governante, que aspira a ser um reflexo da minha vontade na terra. Pois não basta conhecer os princípios, é preciso encarná-los, vivê-los em cada ato, em cada decisão. As virtudes não são meros conceitos, mas forças vivas que moldam o destino de um reino. E assim como o bem gera o bem, a ausência dessas virtudes ou a presença de seus opostos, os vícios, trará consequências amargas e inevitáveis. A integridade, o pilar inabalável do poder. A integridade é a rocha sobre a qual se edifica a confiança. E sem confiança, nenhum reino pode subsistir. Um governante íntegro é aquele cuja palavra é lei, cuja promessa é inquebrável e cuja conduta é transparente como as águas cristalinas. Ele não se dobra diante da tentação, não se vende por riquezas efêmeras, nem se corrompe pelo poder. Sua alma é um espelho da minha retidão, e sua presença dissipa as sombras da desonestidade. Quando a integridade permeia o governo, a justiça floresce, a economia prospera e o povo vive em segurança, pois sabe que seu líder age em seu benefício e não em proveito próprio. As recompensas são a lealdade incondicional de seus súditos, a estabilidade do reino e a bênção da minha aprovação. Mas o governante que carece de integridade, que mente, engana e trai, destrói a confiança, semeia a discórdia e abre as portas para a corrupção. A consequência é a desintegração social, a anarquia e a ruína, pois um reino sem integridade é como uma casa construída sobre a areia, fadada a desmoronar ao primeiro vendaval.